Senhoras e senhores, e tem sempre aquela dúvida, Moto G34 ou Moto G35? O Moto G34 foi um dos mais vendidos ano passado, principalmente se tratando de celular mais barato que traz um ótimo custo-benefício. E aí a dúvida que fica, qual dos dois vai valer mais a pena esse ano? Então vamos esclarecer todos esses pontos aí para você não ter mais dúvida. Vou te ajudar a fazer a melhor escolha, então confere aí. Senhoras e senhores, me chamo Gabriel e bora lá então conferir qual vale mais a pena, Moto G34 ou Moto G35. Qual das duas opções tem o melhor custo-benefício para esse ano para você não comprar errado e se arrepender? Eu vou falar todos os pontos dos dois celulares, de configurações, de preço, de design, tudo que você precisa saber dos dois, tanto ponto positivo e negativo de cada um. Então vamos começar falando do processador dos dois. Mas antes de eu começar, só lembrando que eu vou deixar o link dos dois modelos aqui na descrição do vídeo com os melhores preços possíveis. Então se algum deles te interessar, clica no link aqui que tem tanto no Mercado Livre quanto na Amazon com os melhores preços possíveis. Mas bora lá, meus queridos, vamos começar falando então do processador dos dois. O Moto G34 tem o Snapdragon 695. Esse processador tem um desempenho extremamente bom pela faixa de preço que ele é vendido. Eu sou até suspeito de falar porque eu defendo muito o Moto G34. Só que aqui a gente vai olhar os dois pontos para tentar entender qual que vale mais a pena. O processador do Moto G35 é o Unisoc T760. Cara, eu não gosto muito de processador da Unisoc, então eu já vou colocar esse um ponto negativo do Moto G35. E por que eu não gosto muito? Porque, no geral, são processadores fracos. E além de ser um processador mais fraco, é um processador que, ao longo do tempo, deixa muito a desejar. Então você pegar um processador desse e comparar com o Snapdragon, cara, é complicado. Por mais que aparentemente em desempenho ali não dê tanta diferença perceptível, mas cara, o Snapdragon com certeza vai ganhar, principalmente se você quer um celular para jogo. Porque por mais que o Moto G34 seja um celular mais barato, muita gente compra ele para jogar, porque não quer gastar muito, que é uma coisa mais barata, e o Moto G34 já consegue entregar um desempenho bacana em jogo também. E aí você tem uma versão que era para ser melhor, né, que o Moto G35 veio para ser uma versão melhor que o G34, vir com um processador desse, eu achei um ponto bem negativo aí do Moto G35. Mas vamos continuar falando dos outros pontos, e aí temos a questão de memória RAM. Os dois são vendidos em 4 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. Então aqui nesses pontos não tem muito o que falar. O único ponto que eu sempre falo nos vídeos é que se você for comprar, por favor, cara, não compre 4 GB de memória RAM. E aí tem gente que vai falar, mas por quê? O que que tem 4 GB? Você vai pagar mais barato. Realmente, na versão 4 GB de memória RAM, você vai pagar mais barato. Só que, cara, no geral, 4 GB de memória RAM deixa muito a desejar nos dias de hoje. A maioria dos aplicativos pedem um pouco mais de memória RAM. Então eu sempre indico no mínimo 6 GB. Essas duas versões não vai ter de 6 GB, então já parte para 8 GB. Com certeza você vai ter muito mais desempenho. Não vai esquentar tanta cabeça, principalmente ao longo do tempo, até porque se você for comprar, você vai querer ficar um bom tempo com o celular, né? Você não vai comprar para daqui 1, 2, 3 meses já ter que trocar, então pega com 8 GB de memória RAM que vai valer muito mais a pena. E no geral, na maioria das vezes, a diferença de preço é pouca, às vezes vai pagar 50, 100 reais mais caro. Vale muito a pena, cara, você pagar 100 reais mais caro pra você ter o dobro de memória RAM, e principalmente o dobro de armazenamento, porque nesses dois casos, se você pegar a versão com 8 GB de RAM, você vai ter 256 GB de armazenamento, então vale muito mais a pena, sem sombra de dúvidas. Agora a questão de tela, meus queridos. A questão de tela realmente deu uma mudada. O Moto G35 trouxe uma tela um pouquinho maior. O Moto G34 tem uma tela de 6.5 polegadas IPS e com uma taxa de atualização de 120 Hz. Um detalhe do Moto G34 que eu já comentei é que ele deixa um pouco a desejar, porque além de ser uma tela IPS, né, que tem uma qualidade um pouquinho inferior, ele não é uma tela Full HD, é uma tela HD+. Então esse é um ponto negativo do Moto G34. No Moto G35, você já vai ter uma tela de 6.72 polegadas, também IPS, mesma coisa no Moto G34, porém aqui você tem uma tela Full HD+. Então, nesse ponto, o Moto G35 ganha. Ele tem uma tela um pouco maior, com uma qualidade um pouco melhor também, vai trazer um pouco mais de nitidez do que o Moto G34. Até porque, vamos ser bem sinceros, né, cara? A gente tá falando de um celular que veio depois. Então você tem o Moto G34, que foi praticamente um dos mais vendidos ano passado, todo mundo indicou esse celular, custo-benefício, a Motorola, assim, tipo, cara, trouxe uma das melhores opções. O G35 tem que trazer o upgrade, né, cara? Essa é a ideia de você ter lançamentos de celulares, trazer coisas melhores. Eu já fiquei meio decepcionado por questão do processador, mas pelo menos na tela deram uma melhorada.
Então já é um ponto positivo aí no Moto G35. Questão de câmera, tem um ponto melhor também no Moto G35. Os dois são praticamente a mesma coisa, questão de megapixel, é 50 megapixels câmera traseira e 16 megapixels câmera frontal, só que no Moto G35 ele trouxe um ponto a mais, que é o fato que ele faz gravações em 4K na câmera traseira. Isso é um ponto muito positivo, cara. Você que gosta de vídeo, você vai ter uma qualidade melhor no Moto G35. O Moto G34 eu já gostava bastante porque ele, mesmo sendo um celular mais barato, um celular de entrada, ele já traz uma boa qualidade em câmera, mesmo em foto ou vídeo. E no Moto G35 ficou um pouco melhor pela questão de gravações em 4K. E questão de bateria também não mudou nada, os dois têm 5.000 mAh. E eu sempre também gosto de trazer a questão de pontuação do AnTuTu, que é um benchmark que soma a pontuação dos celulares de acordo com o desempenho. Então vamos lá falar das pontuações. No Moto G34 você tem uma pontuação de 424.000 pontos e no Moto G35 423.000 pontos. Isso mostra mais uma vez em questão de desempenho é praticamente a mesma coisa. Deu aquela diferença ali na questão de processador, Moto G35 trouxe alguns outros pontos positivos. Questão de desempenho praticamente a mesma coisa. Eu particularmente gosto mais do processador do Moto G34. E questão de valor, cara, o Moto G34 você encontra a partir de R$750. E o Moto G35 a partir de 1.300. No dia de gravação desse vídeo são os valores que eles estão sendo vendidos. Mas no geral, qual que vale mais a pena? Então vamos levar em consideração alguns pontos. Primeiro, o Moto G35 ele é quase R$500 mais caro que o Moto G34. E para ter essa diferença de preço, ele teria que ser muito melhor que o Moto G34. Mas só em pontuação no AnTuTu você já vê que é praticamente a mesma coisa. O Moto G35 ele tem alguns pontos positivos, como gravação em 4K, tem uma tela um pouco melhor, só que no Moto G34 você tem um processador Snapdragon contra o Unisoc do Moto G35. Isso é um ponto que eu gosto de frisar bastante, porque o Snapdragon sempre vai trazer mais desempenho nesse ponto, principalmente se você quer um celular que você ainda vai usar para jogo. Então, no meu ponto de vista, o Moto G34 continua sendo a melhor opção, vale muito mais a pena que o Moto G35, principalmente por questão de preço, porque vamos levar em consideração que você tem dois celulares que entregam praticamente o mesmo desempenho, frisando que se você for usar para jogo o Moto G34 vai ser melhor, e você vai ter o Moto G35 custando quase R$500 mais caro. Não faz sentido você pagar mais caro num celular que vai ter o mesmo desempenho do G34. Então, na minha opinião, por mais que o Moto G35 traga uma qualidade ali melhor em gravação, traga uma tela um pouco melhor, mas não justifica essa diferença de preço de um para o outro. Se o Moto G35 baixar relativamente bem de preço, talvez seja uma opção mais viável, mas no geral, cara, pega o Moto G34, vale muito mais a pena. Se você procura algo mais forte, tem outros modelos nessa faixa de preço que vale mais a pena, nessa faixa de preço do Moto G35. Cara, a partir de R$1.300, R$1.400 você já tem alguns outros modelos celulares que valem muito mais a pena. O Moto G34 é um celular de entrada, então não faz muito sentido esse preço elevado do G35. Vai no G34 que é sucesso total. Se você quiser o Moto G35 de qualquer maneira, cara, isso eu tô falando uma opinião minha, analisando ali praticamente as configurações dos dois, na minha opinião é muito melhor o G34. Mas se você quiser o 35, tem link aqui na descrição também com os melhores preços possíveis. É até interessante você ficar de olho, porque se baixar o preço, talvez valha a pena, né? Mas no dia de hoje, e eu acredito que por um bom tempo o Moto G34 ainda continua sendo uma melhor opção, não só em relação ao G35, mas em relação a vários celulares de entrada. O G34 realmente traz uma opção muito boa de configuração pelo preço que ele é vendido. Cara, sem sombra de dúvida, é uma das melhores opções de celulares de entrada. Mas é isso aí, meu querido. Espero que tenha esclarecido um pouco das dúvidas de vocês sobre os dois modelos de celulares. Vou trazer mais alguns comparativos de outros modelos da Samsung com o modelo do ano passado, com o modelo anterior, com o lançamento, para você não ter nenhuma dúvida na hora de você comprar o seu celular e não perder dinheiro, cara, porque o que tem de gente que acaba comprando celular sem pesquisar antes e às vezes acaba escolhendo um celular até só porque um é mais bonito que o outro e às vezes acaba pegando uma configuração muito inferior, é complicado. Então dá uma olhada bem antes de você comprar para você não se arrepender, até porque no dia a dia o que mais vai importar é desempenho. Por mais que um celular às vezes acabe sendo mais bonito que o outro, o que importa mesmo no dia a dia é o desempenho do aparelho, então é bom você se atentar a isso. E se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago sobre celulares. Valeu, galera, tô deixando mais um vídeo aqui, então abraço e até o próximo vídeo.